Mama said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my world's have... Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Senhor Papo e o meu convidado de hoje é mais essa personalidade. Com vocês, vereador Veríssimo Freitas. Fala turma, Veríssimo Freitas aqui e hoje nós vamos bater um Senhor Papo. Cuida. Veríssimo, primeiramente, meu amigo, eu quero agradecer a tua presença, a sua disponibilidade de ter vindo até aqui, fazer esse conteúdo comigo pro meu canal. Dizer que para mim é um motivo de muita alegria, muita honra ter você aqui, uma pessoa que representa o povo. E não tem palavras para agradecer esse seu momento aqui comigo. Eu que fico muito feliz, amigo, pelo convite. Primeiro, pelo fato do podcast ser de uma pessoa daqui da Barra do Ceará. E segundo, por ser o meu primeiro podcast, né? Nossa. Quando você me convidou, eu fiquei muito honrado e na hora eu disse, vamos lá trocar uma ideia, vamos lá conversar, que eu acredito que a gente tem muito a se agregar aqui. Massa. E a questão do primeiro, né, cara? O primeiro, o pessoal disse que a gente nunca esquece, então mais um motivo para me ficar honrado com a sua presença. E assim, antes de nós darmos realmente o play na nossa conversa, eu quero falar aqui dos meus parceiros, se você me permite. Claro. Agradecer a todos vocês que fazem parte do canal Senhor Papo. Obrigado pela parceria, pela força e pela união. Tamo junto num propósito só. E aqui, Veríssimo, eu tenho aqui na mesa, cara, o nosso açaí, que é do Açaí Náticos. O Açaí Náticos, para quem não conhece, é uma distribuidora que é do mesmo grupo do que a Açaí Nordeste. E aí é uma família que administra essas duas empresas. Lá no Açaí Náticos, a pessoa vai poder comprar tudo com a loja de açaí precisa, cara. Se você quiser montar a loja de açaí do zero, lá no Açaí Náticos a pessoa monta, porque lá realmente tem tudo. Açaí, cremes, os mix, tem os utensílios pro açaí. E aí eles nos dão essa moral de fazer parte do canal, juntamente com o que a Açaí Nordeste, que já é uma marca estabelecida, bastante forte aqui no Ceará, tem 22 lojas. E aqui eles mandam para nós esse açaí para nós podermos degustar. Vou pedir para você, por favor, só nos dar essa honra de provar do nosso açaí. Eita, turma, que açaí Nordeste. Eu amo particularmente, hein, turma? Começar o dia... Bom de verdade. É muito top. Deixa bem aqui, porque a gente vai conversando e a gente vai... Isso, que é pra nós comer durante a gravação. E assim, Veríssimo, cara, eu tava falando contigo anteriormente, antes da gente começar realmente a gravar, e a gente tava falando sobre acreditar, né? Falei pra você, Veríssimo, quando nós começamos um projeto, nós devemos ser o principal incentivador de nós mesmos, né? Nós temos que acreditar primeiro para que as outras pessoas no futuro possam acreditar, né, cara? Mas eu quero saber, antes de fazer uma pergunta mais profunda para ti, eu quero saber primeiro quem é o Veríssimo Freitas. Tenho certeza que as pessoas te conhecem, algumas pessoas até te conhecem pelo Instagram, pelas redes sociais. Mas eu quero saber quem é o Veríssimo por trás do vereador, por trás do professor de dança. Quem é a pessoa, Veríssimo? Amigo, eu sou o Veríssimo Freitas, né? Tenho 30 anos, vamos bem pausadamente, bem do início. Sou professor de dança, sou artista... Faço um trabalho na comunidade do meu Vila Velha há muitos anos, mas começando do início, eu venho de um projeto social, danço desde os meus 12 para 13 anos. A dança entrou na minha vida através primeiro da música. Eu iniciei num projeto social no Vidança, aqui no Vila Velha, na Barra do Ceará. E aí eu comecei com a percussão, mas aí eu vi as meninas dançando e a gente sabe que hoje em dia, acredito que um pouco menos, mas antes tinha muito esse preconceito do homem dançar, né? Uhum. Então eu tinha aquela vontade de dançar, eu tinha aquele desejo de dançar, mas eu tinha aquele receio que tipo, não, homem não pode estar dançando essas coisas, balé. E aí eu ficava lá na percussão, muito feliz, inclusive amava, mas eu tinha aquela vontade de estar ali dançando. E aí, com o tempo, a gente foi tendo aulas de alongamento, foi tendo um trabalho corporal com a percussão, com os homens. Automaticamente a gente foi se engajando de uma forma tão natural que quando eu pensei que não, já estava lá
e já estava começando a minha história, né? Com 13 anos de idade, já estava dançando profissionalmente, já estava participando de espetáculos, já estava fazendo trabalhos coreográficos, e aí a gente foi dando esse pontapé inicial. Massa, cara. É importante você falar esse desde o início, porque tem muita gente que não te conhecia ou começou a te conhecer há pouco tempo e ainda não conhece como foi a tua história, né, irmão? E aí, como você mesmo disse, você é natural daqui, do Vila Velha, né? Vila Velha, que é uma periferia de Fortaleza, onde realmente precisa de pessoas que representem essa comunidade, como você faz, né? E aí eu quero saber de você, com relação à tua juventude, Veríssimo. O que tu achou de mais difícil na tua juventude até se formar o homem que você é hoje? O que foi as maiores barreiras que você teve que ultrapassar para chegar a ser essa pessoa que você é hoje? Eu acredito que no início, quando eu comecei a dançar, quando eu comecei a fazer esse trabalho com a dança, uma das primeiras barreiras, o preconceito, né? O preconceito do homem com a dança, o preconceito de não aceitarem que o homem dance. Mas como eu tô te falando, a dança aconteceu para mim de uma forma tão orgânica, tão natural, que eu nem... Todos os meus amigos dançavam, aquela história, todos os meus amigos dançavam e estava tudo certo. E aí começou daí. Aí veio a outra dificuldade, que foi a dificuldade financeira, né? Como eu dançava num projeto social, a gente vivia de ajudas. Então a gente tinha ajuda para fazer o figurino, a gente tinha ajuda para conseguir uma roupa, um fardamento. Tanto que os nossos figurinos na época do Vidança eram feitos de retalhos. Eram doações de associações ou de empresas de costuras. E aí a gente fazia os fuxicos. Tem esse detalhe, que a gente aprendeu todo esse trabalho artesanal, né? Eu, muito novinho, aprendi a fazer fuxico, aprendi a costurar. Eu que fazia os meus figurinos junto com a minha mãe. Então, ressalto muito a história do Vidança, porque foi uma escola que me ensinou realmente a dar os primeiros passos, né? Tipo, eu aprendi a fazer a minha roupa. Para eu dançar, eu tinha que ter a minha roupa. Para eu dançar, eu tinha que estar ali ajudando a construir o cenário do espetáculo. Então a gente foi passinho em passinho para eu me formar o homem que eu sou hoje e a pessoa que eu sou hoje. Por isso que eu digo que eu tenho muitos meus pés no chão. Hoje eu sou vereador de Fortaleza, que é um cargo muito importante na nossa cidade. Mas eu ainda continuo morando lá no Vila Velha, numa rua muito estreitinha, onde só passa um carro, sou muito feliz lá. E a gente faz um trabalho muito bacana na comunidade, em espelho disso, da minha juventude, da minha infância, né, que foi muito, não diria que difícil, isso eu não posso dizer, eu não posso chegar aqui e dizer que eu passei necessidade, isso não, meu pai trabalhou muito, mas a gente sempre foi muito feliz com o que teve, né, a gente teve uma casinha simples, a nossa casa de mutirão, minha mãe ganhou, ela que construiu lá a casinha com meu pai, no auge dos seus 30 e poucos anos, eu acho que eu devia ter uns 12, ficou cego, né? Repentinamente, tinha um problema de visão, ficou cego, ninguém esperava. E aí já foi outra luta para a questão de aposentadoria, enfim. Então, assim, a vida nunca foi fácil. Nunca foi fácil e não é para ninguém. Mas a dança sempre esteve ali nesse trajeto todo me acompanhando. E é o que me acompanha até hoje, independente de qualquer coisa. Massa. Veríssimo, quero falar também aqui um pouco, cara, sobre nossa bebida tradicional, que é o tereré. E aí eu te apresentei ela, falei um pouco sobre os benefícios dela. E aí, para quem está nos assistindo, aqui é o nosso tereré, que é um parceiro nosso aqui do canal, que manda pra gente servir aos convidados como Veríssimo. E aí a Sabores do Campo nos presenteou com essa bebida e realmente ela é de muita qualidade, né? Você já provou aí, disse que o negócio realmente é top. É bom de E verdade. para quem ainda não provou, pode ir lá na página do Sabores do Campo, você vai conferir lá as novidades e eu tenho certeza que você também vai se apaixonar. Veríssimo, eu vendo um pouco você falando aí sobre a sua identificação, né? Com o Vila Velha, com o bairro onde você mora. E eu acho que essa identidade ela é importante, cara. Você diz, hoje eu sou vereador de Fortaleza, mas eu não deixei o meu bairro de lado. Eu não me mudei. Você poderia ter feito isso, lógico. Sim. Mas quando você escolhe permanecer numa comunidade que te trouxe até aqui, vamos dizer assim, que te deu o apoio que você precisou para ser eleito, né? Isso é muito, muito bacana, cara. Isso mostra um sentimento que a gente chama de gratidão, né?
Você mostra que a comunidade, ela não elegeu um político, ela elegeu uma pessoa. Um cidadão que representa aquela comunidade e que está ali próximo para ver o que está acontecendo de verdade. Então, eu já posso dizer para você que eu admiro essa sua personalidade, essa sua escolha de permanecer num bairro onde, apesar dos problemas que tem, que a gente é inegável dizer que em Fortaleza é difícil um bairro que não tenha problemas, mas a tua identificação com o teu bairro específico chamou muita atenção, cara. Eu vi lá no teu Instagram um vídeo que teu lá dançando no mangue, né? Isso. E aí aquilo ali me deixou bastante entusiasmado para saber como foi que se deu, cara, esses teus primeiros passos na dança. Amigo, como eu te falei, né? Eu vim do projeto social, a gente começou com esse trabalho de percussão, né? Comecei na percussão, depois eu fui para a dança, e na dança a gente tinha que fazer os nossos figurinos, aí veio o trabalho manual, onde eu aprendi a fazer fuxico, a fazer roupa de retalho, né? Eu não só fazia a minha, como eu ajudava a fazer o das crianças. E aí eu fui crescendo. Eu fiquei no Vidança dos meus 13 aos meus 19 anos. Eu fui crescendo. Quando foi para os meus 14 a 15 anos, a gente, inclusive, eu fiz a minha primeira viagem internacional, e até agora ainda única, mas quem sabe, fui para Nova York com Vidança, com 15 anos de idade, você imagina aí, um menino de periferia, de uma comunidade, ir para Nova York sem pagar nada, com a ajuda do Criança Esperança na época. Nossa. Isso para mim foi surreal, e é isso que eu sonho, é o que eu almejo para outras crianças, né? E aí a gente tinha esse trabalho, aquele meu vídeo que você viu no Mangue, a gente tinha um trabalho coreográfico muito forte com as nossas raízes. A diretora do projeto, ela trabalhava muito isso. Eu acho que é por isso que eu sou muito enraizado com Vila Velha, não tem outra justificativa. Porque a minha infância realmente foi no Mangue. Quando eu chegava da escola de manhã, a gente passava a tarde inteira no Mangue, porque antigamente não tinha quadra, não tinha essas praças. A gente sabe que a periferia era outra coisa. A nossa praça antigamente era ir lá pro Mangue, dar banho em cavalo, ficar ali pulando das pedras que tinha ali perto da Ponte da Barra, ficava pulando. Eu nunca pulei porque eu não sei nadar até hoje, mas eu sempre ia com os meus amigos, era pegar os barcos dos pescadores que estavam lá presos e ficar andando lá por trás pelo Mangue, que era bem tranquilo. Então, basicamente, a minha infância foi isso, entendeu? Então, por isso que eu sou muito enraizado com o Mangue. Esse trabalho do Vidança com o trabalho coreográfico, em trabalhar, em dançar em cima da lama, a gente ficava com lama até aqui no peito, a gente entrava lá, a gente ficava com os ciris. Inclusive, assim nasceu o espetáculo Mangue Memórias da Pele. Que, se vocês colocarem aí no YouTube, é um trabalho assim genial. Massa. Que é enraizado da nossa história, né? E a gente ia pra lá pra dançar, e a gente ia pra lá pra se divertir, pra ficar dando banho nos cavalos. A galera que tinha cavalo lá perto amava, que a gente tudo pequeno, deixa a gente dar banho nos cavalos. A gente tomava banho lá com os cavalos, enfim. Então é por isso, acho que é isso que justifica esse meu enraizamento tão grande até hoje com Vila Velha. Não tem como, aquelas ruas do bairro me fazem relembrar toda uma história, uma infância muito feliz, né? A gente sabe que não foi uma infância segura, vamos dizer assim, questão de perigo, enfim. Mas a gente era feliz, eu fui muito feliz, e eu fui muito feliz com o que eu tinha, fui muito feliz com pouco. Nossa. Nunca precisei, acho que por isso também que a gente tem sempre os pés no chão, porque é que nem eu falo, pode tudo dar errado, mas eu tenho a minha casa lá no Vila Velha, que é minha e da minha mãe. Se nada der certo, é pra lá que eu volto, é de lá que eu sou. Eu posso ir pra todas as partes do mundo, do país, mas é pra cá que eu volto, é o meu canto, é onde eu me sinto bem, onde eu me sinto seguro. Nunca fui assaltado no meu bairro, nunca tive problema nenhum. Até hoje, como vereador, tem gente que pergunta assim, tu como vereador, tu mora no Vila Velha, tu não tem medo não? Gente, o meu carro dorme no meio da rua, não tem garagem não, dorme no meio da rua até hoje, e não tá tudo certo, tipo, eu sou cria dali, entendeu? Eu costumo falar, Veríssimo, que não são as tuas condições que ditam o teu futuro, cara, e sim as tuas escolhas, né? Como você é um exemplo disso, você que nasceu e cresceu numa periferia, mas como eu te disse, não são as tuas condições que vão ditar o teu futuro, as tuas escolhas. Quando você escolhe fazer o bem, mesmo não tendo condições favoráveis para aquilo, é onde tu vai ser o diferente da tua comunidade, né? E eu tenho certeza que você, na sua trajetória, até se tornar hoje um representante do povo,
eu tenho certeza que a sua vida foi repleta de escolhas. Você teve que fazer muitas escolhas, né? E todas as escolhas te fizeram chegar até onde você está hoje. As pessoas hoje costumam dizer, Veríssimo, que eu não tenho uma oportunidade, não tenho uma condição, não dá para me fazer isso porque me falta oportunidade. E eu falo muito pro pessoal que me acompanha nas redes sociais, Veríssimo. Cara, quando a oportunidade não aparece, você tem que criar ela. Fazer com que as oportunidades aconteçam, né? Nem sempre a oportunidade vai bater na minha porta ou na sua e dizer: ei, senhor Papo, Veríssimo, eu sou a oportunidade e eu cheguei. Tenho certeza que você teve muitas vezes que se sacrificar de alguma forma, acordar cedo, deixar de fazer alguma outra coisa para poder priorizar uma coisa mais importante. E a nossa vida realmente é isso, a gente tem que saber priorizar os momentos, as oportunidades. E eu quero dizer para quem está nos assistindo o seguinte: não desperdice as oportunidades. Tenho certeza que para você estar aqui hoje, você soube aproveitar as oportunidades que você teve, né, Veríssimo? E aí tem muita gente que infelizmente não tem essa noção de que oportunidades nem sempre vão ter duas. Às vezes é só uma única oportunidade. A gente inclusive fala muito para os jovens de hoje em dia, e eu faço sempre questão de contar sempre um pouquinho da minha história, de enfatizar a questão da oportunidade, né? Eu vi ali, o projeto foi uma porta que abriu para mim, né? Eu não pagava nada, era um projeto gratuito para a comunidade, como a gente também faz para a comunidade. Nossa. E quando eu vejo algumas pessoas não sabendo aproveitar ou não dando a importância certa, eu vejo em muitas comunidades onde tem várias associações que fazem muitos trabalhos, que às vezes elas me comunicam, falam comigo assim: Veríssimo, tu acredita que eu fiz um evento tal e não veio quase ninguém, a comunidade não abraçou? Eu fico, como é que é isso? Porque na minha época, qualquer oportunidade que a gente tinha, a gente se agarrava, porque a gente não tinha opção. Eu não tinha opção, eu não tinha um leque de opções para mim, né? A opção que eu tinha era aquela e eu tinha que fazer dela valer a pena, e eu fiz valer. Mesmo que inconscientemente, óbvio que naquela época eu não tinha essa maturidade, tipo, eu vou viver da dança, quando eu crescer eu vou ter um espaço de dança, eu vou me tornar um empresário, eu vou ter o meu espaço, eu vou ajudar outras pessoas, eu vou me tornar vereador. Então era uma coisa que nem passava pela minha cabeça, mas sem eu querer, eu fui trilhando uma história com a dança, porque a dança sempre ali, sempre, que me trouxe até aqui, que fez eu ser o homem que eu sou hoje, fez eu ser o ser humano que eu sou hoje, porque eu acho que vai além do tipo, de qualquer cargo que você ocupa, vai da pessoa que você é. Não importa se você tem um cargo lá em cima ou se você tem um cargo mediano, é indiferente. O que faz você ser diferente, você ser uma pessoa que se destaca, é o ser humano que você é. Você pode ter o dinheiro de todo mundo. Se você não for uma pessoa bacana, se você não for coerente com as suas escolhas, se você não for, se você não souber ouvir o outro, se você não tiver um cuidado com o outro, não vai dar muita coisa não. Não é que nem a pessoa fala: mas eu não vou ser besta, como a gente ama falar aqui, né? Não é sobre ser besta. É sobre tratar as pessoas como você quer ser tratado. É sobre tentar. Eu sei que a gente é humano, a gente é falho, ninguém é perfeito. Não estou aqui dando um dia, não é. Certeza. Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho para tentar se colocar na posição sempre do outro, né? Você gostaria que fizesse isso com você? Eu acho que a nossa humanidade seria tão diferente se a gente se colocasse 10 centavos no lugar do outro. Verdade. A gente às vezes é um pouco que egoísta, a gente pensa um pouquinho só na gente, acaba dando uma esquecida do outro. Mas quando a gente vê a possibilidade de se colocar na posição do outro, de sentir um pouco da dor do outro, a gente vê, poxa, não dói pouco não, dói muito, né? Então, assim, eu como artista, principalmente como artista, porque a arte aqui no Brasil, ela não é muito valorizada, e ela é totalmente necessária, porque você não vive sem a música, né? Muita gente não vive sem a sua novela, sem o seu ator, sem assistir um espetáculo de dança, sem os tiktokers, sem os canais de dança do YouTube. Todo mundo ama, mas parece que as pessoas não entendem que aquilo ali é arte, ninguém está fazendo à toa não. Ali tem um estudo, ali tem um trabalho. Eu tenho quase 20 anos de dança. Eu não cheguei aqui e disse: eu sou coreógrafo, eu sou bailarino, eu sou professor, eu sou artista, eu surgi do nada. Não foi. Eu tenho aí quase 20 anos de dança. Foi uma história que a gente trilhou nesse tempo, passando pela vida de muitas pessoas. E eu posso dizer com muita propriedade que a gente conseguiu mudar a vida de muitas pessoas. Eu trabalho com mulheres, eu trabalho com donas de casa,
que muitas vezes estão passando por alguma dificuldade, que muitas vezes estão com depressão, que muitas vezes estão sem nenhuma perspectiva de vida, né? E que vê ali nas minhas aulas de dança uma energia, e elas até costumam falar que não é nem sobre a aula de dança, porque a aula de dança tem muito, é sobre a energia que eu troco com elas, né? E quando, inclusive, quando eu assumi como vereador agora, muita gente pergunta, você vai parar de dar aula? Eu tô me virando assim em 30, mas eu não paro, porque é o que me faz bem, amigo. Nossa. Quando eu chego lá, que a gente tem aquela troca de energia, que elas me abraçam, as minhas alunas, elas são assim, tudo pra mim. São como, eu não diria mãe, porque não elas me matam, né? Porque elas são tudo novas. Mas são umas irmãs que abraçam. No dia que eu assumi, elas choraram, elas ficaram tão emocionadas, porque foi uma luta nossa, né? Mas não, vamos já chegar nesse papo aí da política, pra contar como é que foi tudo isso. Massa, cara. E assim, você fala... Rapaz. E assim, velho, você falando aí, cara, sobre as pessoas que não sabem aproveitar oportunidades, né, irmão? E eu queria saber de você se você já identificou alguém, algum jovem, que se assemelha com a sua história. Cara. Já teve alguém que você olhava assim e se identificava, ó, também é muito parecido comigo no início? Teve alguém já do seu projeto lá que você identificou que tinha uma semelhança? E os que eu vejo que são muito parecidos comigo, muitos, assim, eu vejo vários, eu me vejo em várias crianças, eu me vejo em vários adolescentes. Isso é massa, tipo, cara. Não tem como, né? Quando eu vejo aquela criança que está ali iniciando na dança, quando eu vejo aquela criança que está ali atrás de uma oportunidade, que está encantada ainda com aquele mundo que está só começando, eu me vejo e eu inclusive falo, olha, continua, vai dar certo, acredita, né? Porque é tão importante isso, porque na minha época eu não tinha ninguém que dissesse isso, não. Eu fui porque eu era raçudo e porque eu amava. Eu entrava 8 horas da manhã no projeto e eu saía 8, 9 horas, eu fazia todas as aulas. Eu era o conhecido asilado. Amiga, eu era asilado demais, eu amava, eu fazia aula com todas as turmas, porque tipo, a gente costuma dizer, eu não sei se é porque você não é da dança, né? Outro, mas a gente costuma dizer que tem gente que nasce com flexibilidade, nasce com feeling do negócio, com a dança, e tem gente que não nasce. Eu não nasci. Eu não nasci flexível, eu nasci grande demais, desengonçado, tô sempre um tempinho atrás da dança, então a minha professora me falou assim, vê se você tem que fazer todas as aulas, porque senão você não vai acompanhar a turma mais avançada, que era a que eu queria estar. Eu fazia todas as aulas, do iniciante, eu falei, pois eu vou fazer, Paulo Mês, pois eu vou fazer. Eu ia para a escola de manhã, obviamente, estudava de manhã, almoçava e ia pro projeto. Aí eu passava a tarde inteira, fazia todas as aulas, do iniciante, isso antes de eu começar a dar aula, né? Do iniciante ao avançado, porque a turma que eu queria era o avançado, era o que eu queria. Inclusive, voltando na história da viagem de Nova York, eu não fui escolhido para viajar para Nova York, iam ser só 8 bailarinos. E aí o projeto devia ter, nos avançados, devia ter, sei lá, uns 20, 25, né? Muita gente boa, muita gente talentosa que nasceu, como eu tô falando, nasceu, perfeitos. E eu não tava nem incluso, não. E aí eu falei, mas eu quero viajar. Aí eu comecei a fazer muita aula, comecei a dar o gás, aí os meninos começaram a faltar, e eu lá. E aí, amigo, juro pra tu ter ideia, eu fui tirar o meu visto com a minha mãe em Recife, eu falei, mãe, vamos. Aí a mãe, mas você não foi nem escolhido. Eu falei, mas vamos, porque vai que eu seja escolhido. A gente dormiu na rodoviária, amigo. Eu lembro como se fosse hoje, a gente dormiu na rodoviária, tipo a gente criança, né? Porque as mães ficaram todas acordadas. Porque não tinha como a gente vir embora no mesmo... não tinha... A gente foi de manhã tirar o visto, passou o dia por lá, e aí o ônibus saía tipo 5 horas da manhã no outro dia, e a gente não tinha dinheiro para uma pousada, para um hotel. Então a gente passou o dia por lá, dormiu na rodoviária, para pegar o ônibus de madrugada, entendeu? E eu não tava escolhido ainda não, viu? Eu fiz a minha mãe e vamos, porque eu vou ser escolhido. Amigo, faltava assim 2 semanas para viajar, ainda tinha uma vaga e ainda não era minha. Tava entre eu e outro bailarino que era incrível, que era muito melhor do que eu, inclusive. Mas ele era mais interessado, não tava querendo muito, não sei o que, mas aí vamos. Aí, rapaz, vamos botar o Veríssimo? Foi coisa de Deus. É tão dedicado, o bichinho não é muito bom não, não é muito bom não, mas ele é dedicado. E é exatamente sobre isso, é sobre se dedicar. Eu não nasci não, eu não era o melhor bailarino, eu não era o que girava mais, eu não era o que era mais flexível, não era, mas eu era o mais dedicado sem dúvidas, isso eu posso falar tranquilamente. E é assim até hoje, eu posso não ser o melhor professor, eu posso não ser o melhor, hoje o melhor vereador que fala mais, mas eu estou aprendendo, tudo é uma construção. Estava até conversando com a minha equipe esses dias lá no plenário,
Na primeira sessão que eu fui, tu quer falar? Eu falei, não, hoje eu quero só observar. Eu fico só observando, eu vou pegando de um, pegando de outro, porque primeiro que eu entrei agora, a galera já tá lá há quase 2 anos. Segundo que a galera que já tá na política há muito tempo. Eu não era da política, foi uma coisa que aconteceu, foi porque minha comunidade pediu pra eu ir. Massa. Então eu tô lá aprendendo, porque eu sou assim, eu não quero fazer feio não, eu fico pensando o que é que eu vou falar, qual é a palavra mais bacana pra gente se posicionar. Porque eu não quero ninguém falando que eu tô sabendo fazer, não. Eu quero me posicionar e eu quero mostrar que a gente tá aqui pra fazer o trabalho bacana e que a gente tá lutando diariamente pelas comunidades, pelas periferias. Não é porque eu sou de periferia que eu não quero que ninguém, aquele menino ali do Vila Velha chegou agora. Não, eu quero chegar lá mostrando que a gente tem um trabalho, que o Vila Velha é gigantesco, a Barra do Ceará é viva. A Barra do Ceará foi o primeiro bairro de Fortaleza. Verdade. Né? Verdade. Tudo começou daqui, né? Um dos bairros mais lindos da cidade. Passa por todas as suas dificuldades, tem as suas diversidades, mas não tem pra onde correr. A gente tem que se dedicar em tudo que faz, e é assim em qualquer profissão, assim como você, né? Você é o que você é hoje porque você se dedicou, porque você estudou muito, porque você abdicou de muitas coisas, né? Isso é muito difícil, e acredite, que sirva como exemplo, porque eu era uma pessoa que falava assim, não vou abdicar de nada para estar fazendo isso não, quando eu era mais novo, né? Mas só que automaticamente, sem eu perceber, eu fui abrindo mão das coisas, fui abrindo mão. Dos meus 13 anos até os meus 19, eu vim beber a primeira vez com 19 anos, amigo. Depois que eu saí de lá. Eu vivia pra minha dança, eu vivia pras minhas aulas, eu sou filho único, né? Minha mãe empreendia muito. Isso também ajudou. Eu tava sempre ali amarrado. Pai por mãe eu tinha que fugir, porque ela não deixava não. E aí eu abdiquei da minha adolescência inteira pra me dedicar à dança. Hoje, adulto, hoje com meus 30 anos, eu vejo que eu falo, poxa, naquela época eu nem me tocava, pra mim era tão natural estar lá direto, e hoje em dia eu vejo, meu Deus, eu abdiquei da minha adolescência inteira, eu vejo amigos falando que iam pra festa com 13, 14 anos, que bebiam com não sei o quê, e eu falo, minha gente, nessa idade eu tava ensaiando tanto, com o joelho todo rasgado, com o chaboco do dedo tudo arrancado, me dedicando à dança, e deu certo, tô colhendo fruto hoje em dia, né? Verdade. Veríssimo. Falou aí. Demais, né, não, é isso aí. Mas embora. É pra falar mesmo. Cara, tu falou aí, veio no disse, não sei se você é da dança, mas por que pareça, eu também já dancei quadrilha, cara. E quadrilha é uma coisa que eu sou muito apaixonado, apesar de eu não dançar mais. Eu lembro que eu tinha 16 anos, eu participei de um festival. Não sei se tu chegou a conhecer aqui na Barra. Tinha um grupo, não sei se ainda tem. Vai de festa? Não, aqui na Barra mesmo. Arrasta Pezinho do Sertão. Arrasta Pé do Sertão é o nome do grupo, da quadrilha. A gente participou de um festival aqui num colégio próximo e a gente foi campeão. Uma memória que eu guardo pra sempre, cara. Foi uma experiência incrível, né? A quadrilha realmente é uma coisa muito bacana, cara. Eu vi lá que você ainda hoje, né, tem esse trabalho também, mas essa é a experiência que eu tenho como dançarina, posso dizer assim, porque realmente... Tu tem uma noção da dança. Porque realmente é um negócio muito bacana. E eu quero perguntar pra ti, irmão, é o seguinte, cara. Você, desde novo, você disse aí que tá aí no meio da dança, aprendendo, sempre desenvolvendo aí essas características como bailarino. E eu quero saber, cara, desde aquele início, lá no Mangue, onde você ensaiava, até hoje, cara, qual é a tua motivação, cara? O que é que te motiva a sempre buscar mais, a sempre querer mais? Amigo, o que me motiva... Nunca me perguntaram isso. O que me motiva a sempre querer mais. Eu sou muito de acreditar que a gente vai ter um futuro à frente, né? Que na frente tem sempre algo esperando, a gente sempre passa por muitas dificuldades. A vida ela é feita de altos e baixos. Eu já tive momentos assim surreais que eu falava, meu Deus do céu. Mas quando eu estou nos meus momentos baixos, vamos dizer assim, eu sempre acredito que mais na frente vai dar certo. O que me motiva, o que me faz acreditar que tudo vai dar certo é o meu entorno. Eu acredito que o que me move realmente são as pessoas. É a minha família, é querer um futuro melhor para minha mãe, poder ajudar a minha mãe, é acreditar que eu consigo fazer mais pelas pessoas que estão ao meu redor, pela comunidade, pelas pessoas. Vou ser bem sincero para você, eu não consigo falar assim, o que me motiva é porque eu quero chegar lá na frente, ficar muito rico. Não, o que me motiva é viver bem e cuidar dos meus, é conseguir ajudar quem está ao meu entorno, é quem está à minha volta. É isso que me motiva, a sempre querer mais, a sempre querer fazer mais, a sempre conseguir mais,
Porque eu não vejo outro motivo, porque ninguém é feliz sozinho. Verdade. E eu não quero estar lá sozinho. O que é que eu vou fazer lá sozinho? Qual seria o sentido de você desfrutar de tudo sozinho, né? Ah, eu quero ser o maior, eu quero ser o melhor. Tá, vai fazer o quê com esse diploma de maior e de melhor, sozinho? Eu nunca tive essa vaidade, desde muito novo. Eu nunca tive essa vaidade, como eu tô te falando, tipo, eu não era o melhor bailarino. Não era. E eu nunca quis ser o melhor bailarino. Eu tinha um objetivo. O meu objetivo era chegar na companhia avançada, que era a turma mais avançada dos adultos. Como eu era muito novinho, mas eu já era alto, eu queria dançar com os adultos. Então isso me motivava, né? E aí eu me dediquei muito para isso. Não é sobre ser o melhor e nem sobre se automotivar com questão de tipo, eu quero ser o melhor. Não, é se dedicar mesmo, é querer, fazer pelo todo. É o que realmente me motiva. Massa. Conseguir para mim e conseguir para todos que estão ao meu redor. Veríssimo. Tu falou aí, cara, que é filho único, né? Sou. E aí eu queria saber como foi a importância da tua família, né? Dos teus pais, nessa tua motivação que você disse que tem. Qual a importância deles na tua carreira, no teu desenvolvimento pessoal, cara? Como eu te falei, meu pai ficou cego muito novo. Meu pai devia ter uns 36 anos, eu devia ter uns 12. Aí meu pai ficou deficiente visual. A família do meu pai, na realidade, todos têm problema de visão. E aí ele não cuidou, enfim, teve um descolamento de retina e aí ele ficou deficiente visual. E aí ficou desempregado. Meu pai tinha 2 empregos, igual o pai do Cris. Tinha 2 empregos, minha mãe dona de casa, minha mãe sempre foi dona de casa, sempre cuidou da casa. Nossa casa muito simples, mas sempre muito limpa, aquela coisa. Como é que as pessoas costumam falar? Sou pobre, mas sou limpinho. A casa não tinha nem reboco, não tinha nada, mas a minha mãe lambia tanto aquele piso vermelho, ela amava. A minha mãe e meu pai são assim, inspirações, porque aí quando meu pai ficou deficiente, a gente viu as coisas apertarem. A gente foi ajudado pela família, a família ajudou, deu aquele suporte até meu pai conseguir, depois de 2 anos de aposentadoria, até lá a gente foi se virando como pôde. E hoje em dia eles são separados, meu pai tem a vida dele com outra mulher, minha mãe tem outro marido, e hoje em dia eu ainda moro com a minha mãe, né? Mas a minha mãe e o meu pai são muito parceiros, principalmente a minha mãe. Eu sou muito apegado à minha mãe. Como meu pai trabalhava o dia todo fora, né? Tinha 2 empregos, trabalhava de manhã e trabalhava à noite. No hospital trabalhava como faxineiro, meu pai. Uhum. Ele trabalhava como faxineiro, serviços gerais, trabalhava de manhã na lavanderia e à noite no hospital. Acredito que é hospital geral na época. E aí eu passava o dia com a minha mãe. Então eu era o filhinho, né? Eu levava uma arranhada, mas eu era os querer dela. E até hoje é muito minha parceira, trabalha comigo. Um dos meus maiores sonhos sempre foi que eu falava, um dia ela vai trabalhar comigo. Porque chegou uma época, quando eles se separaram, que ela resolveu trabalhar fora. Ela trabalhava num local super longe aqui, do Vila Velha, no caso. Ela trabalhava ali pra banda do Iguatemi, do Via Sul. E aí eu via ela saindo 4 horas da manhã pra pegar o ônibus. E já deixava tudo pronto, amigo. Era comida, era tudo. Tipo, minha mãe é maravilhosa demais. E aí eu ficava, meu Deus do céu. É que essa mulher só precisa não, mãe, eu me viro, eu compro quentinha. Não tem problema não. Aí quando chegava, eu passava o dia trabalhando, quando eu pensava que não, tava ali arrumando a casa, lavando. Minha mãe é assim. E aí eu via aquele esforço tão grande dela, que eu falava, um dia eu vou ter o meu local de trabalho, eu vou ter o meu espaço, e ela vai trabalhar comigo. E assim é hoje. Tipo, hoje em dia ela trabalha no meu espaço comigo, é meu braço direito. Principalmente agora que eu tô trabalhando fora, na campanha, nas coisas. Ela que fica lá. Ela que cuida, que está sempre comigo, tem uma hora de trabalho, trabalha 3, 4 horas por dia, consegue passar o dia dela fazendo as coisas dela, vai fazer a unha, vai fazer um cabelo, consigo proporcionar a Maria. Isso para mim é a maior vitória de todas. Acredito. Conseguir proporcionar uma vida confortável para minha mãe. Entendeu? Acredito. Então assim, os meus pais foram a base de tudo, a gente é muito unido. Minha mãe meus braços e minhas pernas, cuida de tudo, maravilhosa. Quando o mundo cai, ela que tá lá pra segurar comigo até hoje. Quando eu tô assim, aperreado, meu Deus, tá dando certo, mãe. Ela calma, me abraça, às vezes não sabe nem o que falar, né? Mas ela fica ali comigo, me apoia. Só em ela tá, já me ajuda muito. Eu sou muito família. Minha família, por parte de mãe, é muito pequena. É só minha mãe. A minha avó que faleceu em 2020, que também era muito grudada com a gente. E o meu tio, por parte de pai é um pouquinho maior, mas a minha família, na normalidade, ela é menor. Por parte de pai que eu tenho mais primo, tenho mais tio, mas a gente também é muito familiar, a gente gosta muito de estar junto. Massa. Veríssimo, eu acredito, cara, que
para tudo que você inicia, qualquer projeto, qualquer plano, eu acho que você tem que ter uma base, cara. Algo que te sustenta, algo que te ajuda a permanecer de pé. E eu acredito muito que essa base é a família, cara. Sim. Se você tem uma família ali onde você pode se sustentar nela, nos momentos difíceis, como você falou, que às vezes você recorre à sua mãe, nem que seja por um carinho, por uma atenção, por um colo, né, cara? E eu também eu compartilho desse sentimento porque, como você mesmo disse, qual seria o sentido de nós desfrutarmos do que nós conquistamos sozinho, né, cara? Eu acho que quando nós conquistamos alguma coisa, as pessoas que estão ao nosso redor, que acreditaram na gente, que apostaram, que nos motivaram de alguma forma, essas pessoas também têm que ser beneficiadas com os nossos frutos, né, cara? E eu acho massa essa questão de você reconhecer a importância da sua família, porque a gente sabe que tem pessoas, cara, que infelizmente não dão esse valor, né, à família. Viram as costas, né? Não dão valor à família. Uma vez eu tive a oportunidade, Veríssimo, de visitar um lar de idosos, conhecido aqui de Fortaleza, o Torres de Melo, né? Cara, histórias ali não faltam, viu, Veríssimo? Você vê lá os idosos, cara, quando chega uma visita, né, não são nem parentes, mas eles ficam felizes pra caramba. E eu tive a oportunidade de conversar com alguns, né? E aí eles disseram, ó, pra nós aqui que estamos aqui abandonados, vamos dizer assim, nós só queremos atenção. Carente de afeto, né? Isso, atenção que os filhos, os parentes deveriam dar, que infelizmente não dão. E aí quando vem alguém de fora para conversar, dizer como eles estão, cara, se você vê a festa que é lá quando chega alguém para visitar, é uma coisa assim que você chora de emocionado, porque é uma coisa tão simples, a tua presença só chegar, oi, bom dia, como tá, não sei o quê. E aí quando a gente tiver a situação que tem pessoas que infelizmente dão as costas para a família, abandonam de alguma forma, e a família realmente eu entendo que é a nossa base, cara. Porque se você não faz algo e não tem uma família para te sustentar no momento difícil ali, para te trazer, né, para perto, realmente fica difícil você suportar as barreiras. Porque a nossa vida, Veríssimo, ela é feita de processo, né, irmão? Tem momentos difíceis, todo mundo passa momentos difíceis, cara. Desde o rico ao pobre. Todo mundo tem momentos difíceis, tem dias difíceis que parece que não vão acabar, mas nesse momento de dificuldade a gente tem que saber a quem recorrer. E eu entendo que é a nossa família, né, cara? Quero falar um pouco contigo sobre as tuas experiências, né, irmão? Eu vi lá, cara, no teu Instagram, que você participou do balé do Xande, balé da Márcia Felipe. Você tem essas experiências aí em algumas apresentações, espetáculos. Compartilha com a gente um pouco, cara, como é fazer parte desse tipo de evento, irmão. Eu comecei com os espetáculos de dança, né? Do Projeto Social. Dancei muito no Teatro José de Alencar. A gente dançou muito nesse patrimônio da nossa Fortaleza, que é o Teatro José de Alencar. E aí eu fui crescendo, fui amadurecendo. Depois que eu saí do projeto social, por questão de trabalhar, como eu te falei, trabalhei em telemarketing, a gente vai ficando adulto, vai precisando trabalhar. Verdade. E aí, quando eu estava nesse período de troca, de mudança, apareceu a oportunidade de trabalhar com eventos, de trabalhar com bandas. Quando foi mais ou menos nessa época que apareceu Márcia Felipe, que foi em 2015, 2016. Aí foi meu primeiro contato com banda grande, né? Na época ela já estava bem estourada. Aí gravei um clipe com a Márcia Felipe. Depois dancei Réveillon do Marina Park 2017 com a Márcia Felipe. E depois DVD de Recife com a Márcia Felipe. Eu não cheguei a dançar... Como é que eu posso falar? Fixo, isso. Não cheguei a dançar fixamente lá no balé, por questões que eu já dava aula em academia, né? Também teve isso. Depois que eu saí do projeto social, eu comecei a dar aula em academia. Eu passei a adolescência inteira dando aula para crianças e para adolescentes. Dei aula de balé há muitos anos, dei aula uns 5, 6 anos de balé. E aí teve esse pequena parada para trabalhar, né? Porque, como eu lhe falei, a arte, infelizmente, não é valorizada. E aí, eu com 19 anos, não tinha ainda um salário, ainda não tinha minhas coisas, ainda tinha que pedir minha mãe, já estava grande, não queria estar nesse trabalho, minha mãe não trabalhava. Então, eu tive que trabalhar. Fui trabalhar em mercantil, trabalhei como já vai mudando totalmente a história, né? Porque eu vou lembrando das coisas. Trabalhei em mercantil como empacotador, passei 2 anos como empacotador, quando eu tinha 17 anos. Aí, depois fui para call center, trabalhei como call center de cobrança. E aí, os meus amigos também que já estavam se espalhando pela cidade em questão de eventos e tal, vamos dançar com a gente, vamos trabalhar com 15 anos, vamos trabalhar com banda. Aí foi Márcia Felipe, foi Chão de Avião, aí teve Gil Mendes também, que é do forró, Banda Líbanos. Massa.
Já dancei muita, mas eu nunca dancei fixo. Por que eu nunca dancei fixo? Porque eu sempre tive as minhas aulas nas academias e eu já estava começando a me alinhar com as minhas alunas. Eu tinha aquele apego e eu sabia que a partir do momento que eu me fixasse, que eu ficasse vinculado à banda, realmente eu ia passar muito tempo fora, eu ia ter que largar, né? Verdade. Primeira coisa que eu vou falar, tem disponibilidade de quinta a domingo, que é normalmente quando eu viajava. Aí, de quinta a segunda, eu falei, não, eu vou ter que largar as minhas alunas, eu não vou dar conta de viajar. Aí eu sempre optava pelas minhas alunas, sempre foi a melhor escolha, porque elas estão comigo firmemente. Nossa. Amava a sensação de dançar em banda, tipo o Aviões Fantasy, que foi o último evento de banda que eu fiz, que foi em 2019, porque em 2020 eu já vim pra política, que foi em 2019, rapaz, foi assim, surreal. Eu acho que lá devia ter umas 30, 40 mil pessoas no Castelão. Uma proporção muito grande, né? Dancei 2 anos, 2018 e 2019. Incrível, uma sensação assim indescritível. Tá no palco é uma sensação indescritível. Os artistas sabem como é. Tá no palco é uma sensação assim, Ave Maria, que a gente não sabe nem descrever. Então, assim, se era um palco dançando com balé, porque eu também participei da companhia de dança da Michelle Borges aqui em Fortaleza, que é uma companhia muito importante, ou em banda, que também é tão importante quanto. Não importa, a sensação sempre é a mesma. A diferença da banda é porque o público tá ali colado em você, né? É verdade. O público tá ali interagindo diretamente com você. Tem fã-clube, tem essa loucura toda. Mas participar desses espetáculos, assim, pra mim é surreal. Você falou também de quadrilha, também dancei em quadrilha. Eu sempre acompanhei as quadrilhas como espectador, como acompanho até hoje. Sempre acompanhei muita cultura. Já dancei em Maracatu, participei do Carnaval de Fortaleza, dançando no Maracatu como príncipe, como rei. Rapaz, e aí eu sempre, voltando pro projeto, a gente sempre trabalhou o balé contemporâneo e o folclore estilizado, né? A gente usava as músicas do folclore da mulher rendeira, do coco, do maracatu. A gente tinha um espetáculo que era o Catumacan, que a gente pintava o rosto de preto, como é feito no maracatu, só que a gente usava a técnica do balé. E assim foi a minha vida com o folclore. Aí veio o São João. Em 2018 foi o primeiro ano de São João que eu dancei na minha vida. Eu nunca tinha dançado. Eu fui fazer uma audição para dançar no Corpo de Baile da Rainha, da Mara Alexandre, que é uma das maiores rainhas da nossa cidade, muito respeitada, com vários títulos. Foi na Ceará Juninha, que também é uma das maiores quadrilhas do nosso estado. Premiada inclusive nacionalmente como a melhor quadrilha do Brasil. E aí eu fui fazer um teste pro Corpo de Baile. Os meninos, não, rapaz, como é que não? Você vai dançar? Vamos ver isso aí. Aí comecei a me destacar, dancei ali. Aí aconteceu de que a rainha tava sem par, que no caso era a Mara. Pô, e bota o Veríssimo. Rapaz, foi assim, nem eu esperava. Foi um estardalhaço no São João, surreal, que até hoje o povo me conhece como o índio do São João. Massa. Foi muito gratificante. Eu nunca tinha sentido esse calor das pessoas tão grande. O Instagram muito lotado, era 8, 9 mil seguidores em apenas 2 meses. A galera ficou muito fervorosa. Eu tive assim, um reconhecimento do meu trabalho muito bacana. Eu fiquei feliz demais. Foi uma experiência incrível. Aí 2019 eu não dancei, 2020 foi pandemia e voltaram esse ano. Aí eu já estava na loucura da política, acabei que não consegui juntar. Mas estou sempre acompanhando, estou sempre assistindo, amo essa cultura da quadrilha, sou fortalecedor dessa cultura que também não é valorizada. Na realidade, tanto eu acho que uma cultura, infelizmente, não é muito valorizada no nosso país e é tão necessário mudar as vidas de tantas pessoas. Mudou a minha vida. Eu sou o que eu sou hoje em dia graças à arte, graças à cultura. Né? É muito importante que sejam vinculados as verbas para esses projetos, para essas associações, que estejam um olhar, e é por isso que a gente luta diariamente na Câmara dos Vereadores. Né? Eu bato muito nessa tecla, porque, para quem não entende muito bem, ele só fala de arte e cultura, mas a arte e cultura, ela agrega tanta coisa, modifica a vida de uma família inteira. Tipo, hoje em dia eu posso dizer que eu sustento a minha família quase toda, do meu pai e da minha mãe, ajudo todo mundo, graças à minha arte, entendeu? Se eu ajudo ali uma criança, um adolescente, com a dança, com a percussão, com a cultura, ele automaticamente vai entrar dentro de casa já ajudando todo mundo. Às vezes são crianças e adolescentes que não têm perspectiva alguma. Verdade. Né? A gente vê ali, a gente dá essa oportunidade e muda totalmente. É assim, surreal. Você falando aí sobre o seu projeto, né? E eu quero saber, cara, o Espaço Veríssimo Freitas era um sonho para você?
era um sonho, é um sonho realizado e que eu acreditava que era tão distante. Tu acredita? Eu sempre idealizei no meu subconsciente de que eu teria um espaço. Eu sempre imaginei vou ter o meu espaço de dança. Mas como eu tô te falando, eu passei por várias coisas. Fui de empacotador de mercantil, trabalhei em call center com cobrança, mas só que era uma realidade um pouco distante por questões de financeiras, né? Eu sempre trabalhei em academias, eu sempre trabalhei para as pessoas dando aula. Sempre as minhas alunas falavam demais, é isso, você precisa ter o seu espaço. Aí eu só na minha cabecinha assim, oh meu Deus do céu, é tão caro, como é que eu vou abrir, rapaz? Eu não consigo nem imaginar. Mas eu falava, eu sempre, na minha cabeça, eu não tinha um pessimismo em relação a isso. Eu sempre acreditava, vai dar certo. Eu falei, não, a gente vai abrir, futuramente a gente vai abrir, futuramente a gente vai abrir. E aí foi uma coisa que aconteceu em 2000, depois da pandemia, durante, na realidade, 2021. A gente está agora com um ano e pouco. Em 2021, que foi quando eu conheci o Felipe, que é que trabalha comigo hoje em dia, que aí já vai mudando as coisas, né? Em questão de tipo, ele já abriu a minha visão para a questão política, já abriu a minha visão para a questão de quanto mais eu posso ajudar. Você tem intenção de abrir um espaço? Pois vamos tentar, vamos se organizar. E aí a gente conseguiu abrir o espaço, a gente alugou um local, abriu o espaço. A gente já se mudou 3 vezes. A gente foi se virando, né? Certeza. Não conseguia pagar aqui, vamos pagar em outro canto que a gente consegue um valor mais em conta. Essa é a realidade. A resiliência. Fechar nunca foi uma opção. Massa. A gente abriu um local bem bacana, foi incrível, mas aí ficou apertado porque ainda era pandemia. E aí tinha época que tinha muita gente, tinha época que não tinha. E como é que a gente vai manter esse espaço? Meu Deus do céu, me dá uma luz. Se muda. Aí desceu 2 ruazinhas, foi para outro espaço. Aí abriu de novo e o povo lá com a gente, segurando. E eu acredito que é sobre se reinventar, né? E nunca desistir. Eu nunca desisti. Quando chegava um ponto que a gente via que a gente não ia conseguir pagar, que era a realidade mesmo, que eu dizia para minhas alunas, a gente não vai conseguir pagar esse mês, não, como é que a gente vai fazer? Vamos ter que se mudar, vamos ter que se reinventar. E aí a gente vai, se muda e refaz, mas eu nunca desisti e eu nunca vou desistir. É que nem eu falo assim, muita gente fala, vai chegar uma hora que tu não vai conseguir mais dar aula, Veríssimo, como é que tu, como vereador de Fortaleza, vai estar dando aula? Minha gente, não é a opção não dar aula, não tem. A opção não está em sala de aula, não tem. É o que me faz bem, é o que eu gosto. Massa. Eu venho lá de Iguatemi, que é a Câmara depois de Iguatemi, saio de lá, venho direto da aula. Eu chego lá de paletó e troco de roupa, elas amam, se divertem. Então, assim, o Espaço Veríssimo Freitas é um sonho que se realizou, se concretizou. Abrir para a comunidade, que era o meu primeiro sonho. Ter um espaço para a comunidade para conseguir transferir o que me foi transferido, que foi atividades gratuitas, aulas de dança gratuita, que é aula para as mãezinhas, que é aulas para as crianças que não tinham condições de pagar. E aí, quando a gente abriu a associação, a gente não tinha ajuda de ninguém, como não tem até hoje, né? Não tinha ajuda de político nenhum. Eu nunca fui apadrinhado com ninguém, eu sempre foi eu por mim e os meninos que acreditam, e o povo que acredita. Como é que a gente vai manter esse espaço, pelo amor de Deus? Porque tinha aula de karatê, de dança, todos os professores voluntários, aula de zumba, aula de funcional, aula de espanhol, que o Felipe dava aula de espanhol de graça, a gente fez até o encerramento, teve certificado, sem apoio de ninguém, amigo. Aí o Felipe falou, Veríssimo, vamos abrir um espaço com o seu nome, para seus alunos de academia particular que já pagavam, e aí a gente cobra só uma taxa. Cobra uma taxinha, que não é caro, e aí esse dinheiro ajuda a manter a que você não tem ajuda, e eu sozinho não tinha como manter da conta de 300 pessoas, que é o que a gente tem, entendeu? Aí eu falei, pois vamos. E tá dando certo. É fácil? Não é. Nunca vai ser. Veríssimo, você falou um pouco aí, cara, sobre o sonho realizado do teu espaço, né? Que era realmente pensando em ajudar as pessoas e ter essa preocupação com a comunidade de onde você nasceu, você se criou e onde você vive atualmente. E eu quero saber de você, cara. E como é a tua motivação para você se tornar um político que possa representar essa comunidade? O que foi que te motivou a tomar essa decisão, na verdade? Pronto. E aí entra aquela história que eu te falei. A gente nunca teve apoio de ninguém. Desde o comecinho da minha história, nosso projeto também não. Quando eu comecei a dançar, quando criança, o projeto que eu participava também não tinha apoio político, não tinha apoio de ninguém. Era doação, era Criança Esperança, era Mesa Brasil que mandava. Na época o Pão de Açúcar também mandava os lanches pra gente, batigute, essas coisas.
Então, assim, isso perdurou por muitos anos, como é até hoje. A gente não tem um apoio fixo, alguém que está ali todo mês ajudando. Então, chegou uma época que eu dava aula até no Inferninho, ali no Vila Velha, numa associação que tem lá. Eu dava aula lá que também não tinha apoio de ninguém. Eu junto com as alunas se reuníamos, não tinha nem som. Eu se reuni com as alunas pra gente comprar uma caixa de som para poder dar aula. Eu não cobrava, eu dava aula lá de graça. E aí a gente foi vendo a dificuldade, meu Deus do céu. Tanta coisa difícil, tanta porta na cara, tanto não, ninguém ajuda. Como é que é? Todo mundo fala, tanto em querer ajudar, em fortalecer a arte, fortalecer a cultura, mas na realidade, quando chega lá que a gente precisa, não ajuda. O que é que está acontecendo? Aí foi quando chegou 2000, aí passou 2019, passou 2020, chegou 2020 o ano da política, né? Que aí veio como vereador. Quando chegou o ano da política, eu recebi a proposta. Veríssimo, por que tu não se candidata? Tu é uma figura tão ativa, tão firme, tão presente na comunidade, as pessoas gostam tanto de ti. Só que eu, amigo, eu não carrego esse ego. Eu sou aquela pessoa que eu sempre falo assim, quando eu fazia os eventos, meu Deus, será que vai dar gente? Eu acho que o pessoal não tem noção do quanto o povo gosta de ti, não. Eu não tenho. Eu sei que gosta, mas eu não sei dessa quantidade toda. Aí assim foi com a política. Eu falei, meu Deus, será que eu vou ter voto? Eu não vou estar passando vergonha? Será que o povo vai votar em mim? Será que as pessoas vão abraçar a ideia? Pra ter ideia, eu tinha assim, vergonha de falar, eu tô candidato a vereador, tu acredita? O povo não acredita, que incrível, que massa, vai ser voz. Porque assim, era um passo muito grande, né? Contanto que quando eu topei, que eu fui lá, me filiei ao partido, falei, tá certo. Vamos lá, vamos me filiar ao partido. Vamos ver se vai dar certo esse negócio aí, porque eu nunca fui, né? Eu nunca nem trabalhei com campanha, nunca. Sempre trabalhei com a comunidade. Então, assim, a gente se reuniu com a comunidade, conversou, perguntou o que elas achavam. O que é que vocês acham mesmo? Vocês acham que não, tá certo demais, a gente acredita, a gente vai junto. E isso me fortaleceu. Até o último instante que eu tava pensando em desistir. Porque até o último instante eu pensei em desistir. Eu falei, meu Deus, eu não vou evitar isso não. Eu vou entrar pra política, eu vejo a loucura que é a política. Eu vejo a galera aí se matando, brigando, essa loucura todinha. E eu vou entrar nisso. Logo eu falei, não vai dar certo. Aí quando foi assim, no último instante, a gente se reuniu de novo. Aí foi quando eu senti a comunidade falar, Veríssimo, vai dar certo, a gente vai lhe fortalecer, vai todo mundo junto. Eu falei, mas não vai ter dinheiro não, viu? Como é que a gente vai trabalhar? Não, a gente vai. Amiga, a gente não tinha dinheiro para trabalhar na campanha. Eu fui. Se você ver o meu vídeo de agradecimento, que eu até fiz quando acabou a campanha, eu tô desta finura, bem magrinho, eu quase enlouqueço. Foi assim, eu nunca vivi nada parecido na minha vida. Foi uma experiência assim, surreal. A comunidade abraçou, todo mundo trabalhou voluntário. Eu só botava assim no grupo, gente, eu vou estar lá na pracinha tal, a gente vai estar fazendo bandeiraço, vai estar trabalhando e tal. Amigo, todo mundo ia, todo mundo se divertia. A minha música do Jingle bombou, todo mundo amou. Todo mundo sempre acreditou que a gente é capaz de fazer, que a gente consegue fazer. Todo mundo sabe que não é fácil chegar lá, tanto que eu vim chegar lá agora. Tipo, entrando as portas não se abrem, não vai chegar lá e vai ser incrível, não vai ser fácil. Não é, nada na vida é fácil. A gente tá vendo isso diariamente que não é. Mas esse meu passo da dança pra política aconteceu naturalmente mesmo, porque a gente já é muito politizado. Hoje em dia com a internet não tem como não ser. A gente tem noção de tudo que está acontecendo à nossa volta. A gente tem um senso crítico, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe as bandeiras que a gente levanta, a gente sabe o que a gente está atrás. Então, assim, o que eu sempre preguei foi, se não me dão voz, se não me dão vez, então a gente vai lá e vai ser voz e vai ser vez, a gente mesmo vai abrir as portas. Eu tentei ser por outras pessoas, sempre pedir apoio a vários políticos, para eles representar a gente, não deu certo. Pronto, agora eu vou lá, meter a cara tapa e fui embora. E aí foi uma campanha linda, incrível, que eu tenho todos os meus vídeos hoje até lá. Foi assim, surreal o trabalho, o quanto realmente abraçaram, o quanto realmente acreditaram. E eu era um menino, porque eu fico me vendo, eu falo, meu Deus do céu, eu devia ter 28 anos, né? Mas eu era assim, menino, por isso que muita gente falava assim, tu é muito novo, não sei o que, menino, como é que tá entrando nisso? E eu, meu Deus do céu, e eu fui com a cara e com a coragem. Sem dinheiro, sem apadrinhamento, não tinha apadrinhamento de nenhum político, né, me ajudando ali.
sozinho. Era eu e o povo, literalmente. Eu posso falar assim com o maior orgulho do mundo. Era eu e o povo. E é até hoje eu e o povo. Nessa campanha é a mesma coisa. Eu e o povo. Não tem pra onde correr. É uma luta que é nossa. Eu acredito que o fato de eu morar no Vila Velha ainda, eu acredito que o fato de eu estar muito ativo na comunidade, isso fortalece muito a segurança das pessoas comigo. Verdade. Né? Faz com que elas se sintam tipo, não, ele tá trabalhando, ele tá atrás. Amigo, uma coisa que eu sempre bato na tecla, não é sobre só fazer, dizer que vai fazer. Entendeu? Prometer, todo mundo promete. É sobre mostrar interesse, mostrar que tá lutando. Tem muitas coisas que eu não consegui ainda, né? Que a gente está lutando, mas as pessoas elas ficam felizes só pelo fato de ver que eu tô atrás. Pode ser até que eu nem consiga, mas ele foi atrás. É porque realmente não foi possível. Na vida tudo é assim. Não é sobre você dizer que vai conseguir, é sobre você mostrar interesse que quer fazer. É você mostrar que está querendo fazer, que você está atrás. Ó, não deu certo, mas eu fui atrás. E a minha campanha na última vez, como as pessoas estão muito cansadas de política, ixi, lá vem o político falar mentira. Primeira coisa que eu dizia, não vim prometer nada pra ninguém aqui. Não prometo nada pra ninguém. O nosso trabalho realmente é de comprometimento, de que se a gente tiver oportunidade a gente vai fazer, de que a gente vai atrás, de que a gente vai trabalhar. Porque não é fácil. As pessoas criam um lúdico na vida da comunidade que promete emprego, promete isso. Não é assim, minha gente. Não é assim. Tanto que hoje em dia ainda tem as pessoas que têm essa cultura, né? Consegue um emprego pra mim? Não é assim. Infelizmente não é. Então, assim, eu tô tendo um trabalho de desconstruir, começando pela minha comunidade, que são as pessoas que eu tenho contato diariamente, de desconstruir essa política da promessa. De desconstruir essa política da mentira, da ilusão, que fica ali prometendo coisas que sabe que não vai cumprir. Amigo, se eu prometo pra uma mãe de família, que às vezes não tem nem o que comer, que eu vou dar um emprego pra ela, como é que vai ficar a cabeça dela, o coração dela? Ansiosa, assim, desesperada, achando que realmente eu vou conseguir. Não é assim, a gente desconstrói diariamente essa política da promessa, da mentira. Primeira coisa que eu falo quando eu vou conversar com as pessoas é, olha, eu não estou aqui para prometer nada, eu não vim aqui para prometer nada, a gente não trabalha com promessa, a gente trabalha com a realidade, a gente trabalha com os pés no chão, né? A gente consegue isso, aquilo, a gente vai atrás. O que eu lhe prometo é trabalho, eu vou trabalhar, isso eu posso prometer, eu vou atrás, e eu trabalho muito com clareza, tanto que tudo que eu tenho, tudo que a gente consegue, tudo que a gente vai atrás, a gente está ali mostrando, a gente está ali. Porque tudo para mim é um aprendizado, né? Eu não venho da política, eu estou aprendendo tudo agora. Só que eu estou tentando absorver as coisas, mas eu vou filtrando. Porque a gente também vê muita coisa que não é bacana. Verdade. Né? Então eu vou filtrando, vejo o que é bacana, o que não é, como trabalhar, como não. A gente tem que saber filtrar tudo. Né? Porque depois que a gente entra, é um mundo totalmente diferente do que a gente vê aqui de fora. E realmente não é fácil. Mas eu tô aí na luta diariamente pelo meu povo, falando, dando voz e na fé de Deus que tudo vai dar certo. Cara, essa questão aí de você tá sempre evoluindo de alguma forma, né? Você disse, não foi fácil eu sair aqui da dança, né? Onde eu já inserido ali há muito tempo e assumir esse papel de representar a comunidade, representar o povo. Mas o nome disso é resiliência, né, Veríssimo? Quando você tem a resiliência muito forte dentro de você mesmo, você consegue realmente se sobressair em certas situações, você consegue realmente se adequar, se adaptar a certas situações. E eu tenho certeza que as pessoas que depositaram essa confiança em você, elas esperam realmente que você faça algo de diferente, que você realmente traga os benefícios que a comunidade precisa, que a gente sabe como é, eu sei como é a vida da comunidade, eu nasci, cresci, me criei aqui dentro do Pirambu, inclusive aqui na maternidade do Pirambu, e eu sei como é, cara, realmente para um jovem que está ali inserido dentro da sociedade, onde a perspectiva de vida dele não é lá essas coisas. Você quando caminha dentro de uma comunidade, você vê várias crianças brincando na rua e você, quando tem aquela visão de olhar, pô, velho, o que vai ser dessas crianças? O que elas vão fazer quando for crescer? O que elas vão fazer para se ocupar, né, desde a adolescência, porque tem uma frase que diz qual é a referência que elas estão isso, tendo? tem uma frase que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Então a gente tem que realmente se preocupar em ocupar a mente das crianças, dos adolescentes com algo bom,
que vai trazer benefício não só para ele, mas para a comunidade em si, né? E aí quando você tem essa visão diferente de alguma forma contribuir com o crescimento, com o desenvolvimento daquelas pessoas, eu também já participei de inúmeros projetos sociais, né? E eu sou um exemplo disso, de que os projetos sociais realmente dão resultados, né? Eles realmente formam caráter de pessoas, eles formam cidadãos, que é o mais importante, né? Eu participei de um projeto na época que hoje não existe mais, infelizmente, que é o ABC. Cara, o ABC, eu acho que, não sei, talvez até já tenha participado Já também. participei. O ABC era um projeto incrível, onde tinha inclusive isso, balé, tinha dança, Eu dancei um futsal. ano de Ajiracema, que tinha uma escola gigantesca que eles tinham sala lá. E eu nunca me esqueci, Veríssimo, no dia que minha mãe foi me inscrever nesse projeto do ABC, cara. Minha mãe também separou do meu pai, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E ela sempre foi minha mãe e meu pai, né? Tanto é que nesse dia dos pais agora, eu desejei a ela feliz dia dos pais, né? Mas eu nunca me esqueci quando ela me levou para me inscrever nesse projeto ABC, né? Que assim como sua mãe acreditou também nos seus sonhos, nos seus objetivos, minha mãe também. Mãe é mãe, né, cara? Mãe sempre vai acreditar nos teus sonhos, nos teus objetivos, ela sempre vai te apoiar. E eu lembro que a gente chegou lá para fazer a inscrição no projeto e ela disse assim, ó, vou escrever aqui meu filho no futsal porque ele vai ser um futuro jogador da seleção brasileira, né? Isso, cara, por incrível que pareça, esse flash nunca saiu da minha cabeça, essa frase dela. Ele vai ser um futuro jogador da seleção brasileira. Eu não fui jogador da seleção brasileira, mas a partir daquele projeto, ele me formou como pessoa, cara, como cidadão. E eu acredito que ter pessoas na comunidade onde incentivam a formação da criança, do adolescente, isso é muito importante. Por isso, eu quero te parabenizar pelo esse teu projeto, por essa tua iniciativa, dizer que realmente é muito bacana ter pessoas como você que vão a contribuir de alguma forma para que mais cidadãos se formem dentro de comunidade. Como eu disse no início, não são as condições. Às vezes a condição não é favorável para você ser alguém importante na comunidade, mas as suas escolhas elas vão fazer toda a diferença, né? E aí, eu quero saber de ti também, Veríssimo, quando você realmente se candidatou, assumiu esse ano, graças a Deus você teve essa honra aí de estar realmente, dizer eu sou representante do povo como vereador de Fortaleza. Mas assim, cara, na tua campanha eu tenho certeza que as pessoas, elas, como você disse, eu não sou de fazer promessa, mas as pessoas cobram. E hoje, Veríssimo, como é essa cobrança? As pessoas sabendo que você já é um representante. Você recebe essas cobranças no seu Instagram, através do seu gabinete? Você já está lidando com esse tipo de cobrança da comunidade? Amigo, em relação a esse trabalho, não há uma cobrança. Porque as pessoas já são tão íntimas de mim que elas não chegam a me cobrar. Ou elas me pedem, ou elas me mostram alguma coisa, ou a gente já faz porque a gente já sabe que tem que ser feito, né? Como eu já falei, a comunidade, eu estava numa reunião ontem, eu inclusive bati nessa tecla. Hoje em dia, a comunidade não está pedindo muito. Ela está pedindo o básico. O básico, um asfalto, um saneamento básico, médicos nos postos de saúde, nos hospitais, quando elas forem lá para ser atendida, entendeu? Não é sobre muito. Elas não estão pedindo dinheiro, elas não estão mais pedindo como antigamente para pedir para pagar água, para pagar, não estão mais. Amiga, elas estão pedindo somente, Veríssimo, vê se tu consegue que passe o asfalto lá na minha rua, vê se tu consegue, se faz uma limpeza lá na minha rua, se tu consegue um atendimento para minha filha no hospital, crianças com autismo, para ter um acompanhamento, crianças com síndrome de Down, que são crianças totalmente esquecidas, não tem apoio, é uma dificuldade surreal. Inclusive lá no meu espaço a gente recebe, porque tem locais que não recebem, as mães ficam super emocionadas quando elas chegam lá e perguntam, minha filha tem síndrome de Down, ela pode fazer aula? Claro que pode, a gente recebe demais, com síndrome de Down, com autismo, a gente tem todo esse cuidado, entendeu? Porque são tantas portas fechadas na cara, né? E é como eu tô te falando, eu não sou cobrado, graças a Deus eu não recebo cobrança nenhuma. No máximo, as pessoas perguntarem se eu vou conseguir fazer tal coisa. Tu lembra daquela rua que a gente conversou, que tu viu que estava precisando? Tu lembra daquela escola de ensino integral que estava para ser construída e não foi? Tu lembra daquela praça que começou a ser feita e não foi concluída? Veríssimo, tal praça que você foi lá, por exemplo, tem uma praça que foi o boom da minha campanha, né? Assim, que é uma praça lá no Vila Velha que a gente luta há muitos anos,
aliás, muitos anos eu acho que é pouco. Há 22 anos era um terreno abandonado onde só tinha lixo e a comunidade não tinha voz, pedia, falava, todo mundo ia lá e prometia, aquela velha história. Há 4 anos iam lá e prometia. Eu fui lá antes de campanha, fui lá antes mesmo de pensar em me candidatar a vereador, porque eu já estava conhecido no bairro, já estava conhecido no Instagram, já tinha uns seguidorzinhos, já estava começando a crescer. E aí uma moradora lá de frente falou, Veríssimo, você que está aí, até ela falou até assim como influencer, blogueira e tal, meu filho, eu vim aqui filmar essa praça, ver se alguém faz alguma coisa. E aí eu fui lá, porque realmente é uma praça, era um terreno muito antigo, que é meio que na entrada do bairro, que já está lá abandonado há anos. Aí eu fui lá, chamei reportagem, filmei, postei, todo mundo compartilhou, a gente fez um abaixo assinado com mais de 1.000 assinaturas, na época digitais, porque estava em pandemia. A comunidade abraçou, porque a comunidade precisava demais. E agora ver que já está 90% construída, depois de tudo que a gente fez, não que eu fiz, porque não foi eu fui lá e filmei. Mas se eu tivesse ido lá e filmado e postado e ninguém tivesse ajudado, não tinha nada de nada. Mas a comunidade inteira compartilhou, a comunidade inteira comentou, marcou o prefeito, marcou o governo do estado, que são os responsáveis. E a Amiga Praça está saindo, já está com aí 80% construído. Eu até postei um vídeo esses dias super feliz, agradecendo, que felizmente começou a construção. Então, assim, ver coisas sendo feitas, mesmo antes de ser vereador, mesmo só como morador da comunidade, é muito bacana, entendeu? E é como eu tô te falando, as pessoas elas não cobram, não, pra mim eu não tenho esse problema, elas não me cobram, elas ou me lembram de alguma coisa, ou elas me perguntam se é possível isso ou aquilo. A gente tem um contato direto, tipo, no WhatsApp todo mundo tem, o WhatsApp pessoal, eu falam diretamente comigo, eu tenho as pessoas que me ajudam, obviamente, porque eu não tenho como dar conta da demanda sozinho, tanto que foi o Felipe que falou com você, porque realmente está uma loucura, mas eu estou sempre respondendo todo mundo, eu faço questão, mando áudio falando que sou eu, o que é que está acontecendo, o que é que a gente pode fazer. São muitas as demandas, né? Não só do Vila Velha, da Barra do Ceará, como da Fortaleza inteira, porque eu sou vereador de Fortaleza, uma cidade, né, de uma das maiores cidades do Nordeste. Então, assim, é muita coisa, são muitas demandas, eu sempre enfatizo isso, e aí eu acho que é por isso que elas não me cobram, porque elas sabem a tamanha responsabilidade, elas sabem o tamanho de tudo que a gente tem que estar fazendo. E eu procuro estar sempre fazendo antes de precisar me pedir. Eu não sei o que tem que ser feito. Verdade. Eu acho que o problema de muitos políticos, na realidade, é isso. Tem que estar pedindo, tem que estar falando, tem que estar lá em cima direto. Não sabe o que tem que ser feito. Ou pelo menos diz o porquê que não está sendo feito. É porque não dá para... não é simples assim, mas tem que dizer. As pessoas precisam entender. Porque as pessoas, como eu estou te falando, as pessoas ficam na ansiedade, né? Porque para um vereador, para um deputado, para um prefeito, uma praça numa comunidade não é nada, é mais uma. Mas para a comunidade que mora ali no entorno, é tudo. É perspectiva de trabalho, né? É oportunidade de emprego, vai botar ali uma banquinha, que vai vender um sanduíche, que vai vender pratinho, entendeu? É as crianças terem aonde brincar. Eu tive ontem no Bom Jardim, conversando com os apoiadores da comunidade de lá. Amigo, não tem nada, totalmente abandonado, eles vivem isolados num condomínio assim de casa que foi dado, né? Que é aberto, não tem nada, as crianças não têm onde brincar, a igreja do bairro é campal, tipo, não tem nada, nos matos, cada um leva a sua cadeira e vai pra missa. Então, assim, é um descaso muito grande. Eu vou chegar e vou mudar tudo agora? Não vou, porque eu sei que não é fácil. Mas eu vou nos meus passos, mesmo que pequeno ou grande, tentando fazer o diferencial. Tentando fazer uma política diferente, fazendo uma política diferente atrás e acreditando sempre eu tenho as minhas coisas, eu tenho o que eu acredito, tenho o trabalho que a gente já faz e a gente se segura nisso, respeitando todo mundo. Eu não sou aquele político que grita, que briga, que vai lá no Instagram. Você pode ir lá no Instagram. Sou a pessoa mais tranquila do mundo, que fica o prefeito, Não, eu respeito, eu vou lá, peço, olha, tenho um olhar pelo Vila Velha. A gente vem lutando realmente por isso, por uma política diferente, por uma política que a gente consiga trabalhar junto com a comunidade, porque, como eu lhe falei, nosso gabinete é lá no outro extremo da cidade, então eu preciso estar dentro da comunidade para eu conseguir ver as demandas. Tem gente que não tem nem da passagem para ir lá no meu gabinete me ver, né? A gente sabe que não é fácil assim, mas a gente está sempre presente, está sempre ouvindo e fazendo tudo que está ao nosso alcance. Massa, cara. E como surgiu essa ideia ou motivação para dar um passo adiante?
agora como candidato a deputado federal, como foi que, eu vou dar mais um passo? Como foi que surgiu isso aí? A gente primeiro veio como candidato a vereador, aí agora eu entrei como vereador e aí agora veio a proposta para vir como deputado federal, né? Que a gente sabe que é um passo gigantesco, Isso. mas que é muito importante para mim, até mesmo conseguir trabalhar um pouco aliás, mostrar um pouco do nosso trabalho, não parar de mostrar o nosso trabalho, não parar de mostrar que a gente vem lutando diariamente pela arte, pela cultura e que a gente também quer quem sabe uma cadeira na Assembleia lá em Brasília, vai que fica como suplente, porque eu assumi agora como vereador como suplente. Se eu ficar como suplente como deputado federal, a gente tem esse risco. Uhum. E a gente consegue chegar lá em Brasília, consegue chegar lá, mais um periférico lá em Brasília chegando, né? A gente sabe que não é comum. Verdade. Né? A gente sabe que inclusive eu estava conversando ontem com uma vereadora que também era comunidade, e ela falou assim, estou muito feliz que você está aqui, mais um rapaz da comunidade. Tipo, no caso ela é do Lagamar, né? Que a gente sabe que a política tem muita gente que já tem condições, né? Um povo que já é rico desde sempre, ou que vai repassando de filho para pai, de pai para filho. Eu não tenho ninguém com histórico, não. É eu sozinho mesmo. Não tenho apadrinhamento, não tenho ninguém político na família. Foi eu que fui com a cara e com a coragem. Então, assim, quando me foi proposto, eu falei, vamos, é um desafio, não vai ser fácil, né? A gente sabe que são muitos votos, é um cargo muito, muito grande, muito importante, mas que a gente não nega fogo não, é para ir, para meter as caras a gente mete, né? É importante até mesmo para a gente já fazer nosso trabalho, já até pensando mais na frente numa reeleição para vereador daqui a 2 anos, que passa muito rápido, entendeu? Então tudo isso a gente pensa para tá à frente ou se candidatando para um cargo tão importante. Massa, cara. É importante a gente ter essa visão do político em si, da pessoa que está ali candidato a um pleito, né? Porque às vezes o eleitor, a pessoa que está em dúvida ainda de saber como é que vai ser o candidato, por que ele tem que votar em você, por exemplo, e aí ele acompanha um pouco da tua história e vê que você realmente é um cara que, como você mesmo disse, não faz promessa. Sua única promessa é trabalhar, como você falou, né? E aí é bom a galera que está assistindo, o pessoal que ainda tem dúvida, saber que, eu tenho que escolher um candidato que vai fazer algo realmente pela minha comunidade, onde eu veja realmente um futuro. Porque a gente sabe que, como você deve saber também, aparecem inúmeros candidatos nos bairros prometendo isso e aquilo, e depois que acabam as eleições, ninguém mais vê, né? Mas quando eu trago você aqui para contar um pouco da tua história, falar um pouco aí sobre a tua trajetória na dança também, é justamente para mostrar para as pessoas que por trás do político tem uma pessoa, cara. Tem um cidadão de bem, tem um profissional, né? Não é só o político em si, né? Então as pessoas, quando conhecem o teu pessoal, elas talvez se apegam muito mais no teu pessoal do que no teu político, no político. E da mesma forma que nem você falou, que você pontuou muito bem até sobre a arte, sobre a cultura, não é só sobre ser... aconteceu de eu continuar como bailarino, como dançarino, você não. É sobre formar um cidadão. Não é sobre formar... Não é porque eu tô botando ali para jogar futsal, para ele ser um jogador futuramente. Pode acontecer. Mas também pode ser que não, você se forma um cidadão, você tá ali, você aprende outras coisas, você aprende a se comportar, você aprende a respeitar o outro, né? Você não fica com o tempo ocioso. Então, quando a gente fala sobre arte, sobre cultura, sobre projeto social, é sobre exatamente isso. Não é sobre mas ele vai ser o quê? Vai ser dançarino? Não, é sobre ser uma pessoa de bem, Verdade. é sobre dizer como é que tem que ser feito, porque foi assim comigo, entendeu? Foi assim que eu aprendi. Eu hoje sou o que eu sou, professor e tal, danço. Deu certo. Mas eu tenho vários amigos que hoje em dia são empresários, são policiais, não trabalham nada a ver com dança, mas que teve essa base do projeto social, Muito né? massa. De como cidadão. Verdade. E assim, Veríssimo, pra ti, cara, o que é que significa sucesso, irmão? Porque eu acredito que sucesso é uma questão muito pessoal. Muitas pessoas têm a sua visão de sucesso, mas você que já está construindo a trajetória agora da política, mas já tem uma trajetória como bailarino, como professor, qual é a tua definição de sucesso, irmão? Sucesso para mim é ser reconhecido não pelo que eu sou, mas pelo que eu faço. Pelo que eu faço para o outro em questão.
ser reconhecido pelo trabalho que eu faço, pela maneira que eu conduzo a minha vida e consigo conduzir e ajudar na vida do outro. Isso que pra mim é sucesso, porque eu acho que vai além, né? Às vezes a gente pensa no sucesso só pelo fato, ele é conhecido, ele é famoso. Isso pra mim não é sucesso, porque isso aí é só o que tem no mundo, né? Muita gente com muitos seguidores, com milhões e tal. Isso daí é uma coisa que dá e passa. Mas o que você faz, o que você muda na vida do outro, é uma coisa eternizada. Tem uma coisa que não passa e que nunca esquecer, é a gratidão. O que você faz pelo outro, que ele fique grato por você, é assim pro resto da vida. Uma coisa é só você acompanhar, ser fã do artista, achar que ele é bacana, depois passa a vir outra, você vira fã do outro, mas a partir do momento que você toca de alguma forma na vida do outro, que você consegue fazer alguma coisa pela vida do outro, que ele fica grato a você, ele nunca vai lhe esquecer. Ele sempre vai lembrar de você e você nunca vai ser substituído. Você pode até se afastar ou porventura seguir outros rumos, mas, poxa, o Veríssimo ali, ele teve um momento da minha vida que ele foi tão importante. Às vezes, eu escuto muito isso, às vezes ele nem sabe. E eu não digo nem sobre fazer ou sobre material. Às vezes é um abraço, é um sorriso, é uma palavra certa no momento certo. Então, assim, eu que trabalho com o público há muitos anos, eu sinto muito esse retorno das pessoas que não estão mais comigo fazendo aula hoje em dia, mas que sempre me acompanham e que não me esquecem por nada, e que tudo que eu me proponho a fazer, seja na política, seja na dança, seja no que for, estão ali para me fortalecer, entendeu? Se fosse só uma coisa do sucesso por ser fã, passava. Gostei do Veríssimo numa época que ele estava na Márcia Felipe, pronto, saiu de lá, passou, né? Mas as pessoas que lhe admiram, que lhe acompanham, que vê a pessoa íntegra que você é, que vê o trabalho bacana que você faz na vida dos outros, tem muita gente que nunca nem se beneficiou por nada que eu fiz, nem por projeto, nem por nada, mas me acompanha de longe e acha assim muito incrível e acha muito bacana. Eu acho que sucesso para mim é isso, ser reconhecido pelo que eu faço na vida do outro, ser reconhecido pela caminhada que a gente vem fazendo no longo de todos esses anos, esses 19 anos de história com a dança, 19 anos de história cuidando da vida do outro de uma forma mais íntima, vamos dizer assim, conversando, porque vai além do dançar, né? A gente sempre está ali para dar uma instrução, a gente sempre está ali para aprender, até porque eu também trabalho com mulheres com mais de 40 anos, com donas de casa que também têm essas histórias e que me ensinam muito, né? Quando eu comecei a dar aula para as mulheres adultas, eu tinha 20 anos, então assim, eu era um menino, eu dava aula para mulheres de 40 e elas me chamavam de tio, eu com 20 anos. Então, assim, elas viram eu amadurecer. Esses dias na igreja, quando eu fui à missa, eu encontrei uma aluna minha, que deve ter os seus 60, que foi minha aluna quando eu era bem novinho, né? Na época ela devia ter uns 50, 45, e ela, Veríssimo, que orgulho de ver onde você chegou. Você acredita que eu mostro, olha, esse menino aqui era meu professor de dança, hoje em dia ele é vereador, eu mostro para ele se espelhar. Para mim, sucesso também é isso, é ser espelho na vida do outro, é ser referência. Você olhar para a minha vida e falar assim, olha, o Veríssimo, ele conseguiu, olha onde é que ele está chegando, ele ainda não chegou lá, mas olha a história dele, olha o tanto que ele já caminhou, o tanto que ele já levou a porta na cara e não desistiu, né? Porque não é fácil, as pessoas veem a vida da gente e acham que é tudo fácil, né? Que chegar como vereador agora, ele é vereador, venceu. Não, a gente não chegou lá ainda, tem muita coisa para fazer, porque eu cheguei como vereador, eu estou aqui. Mas eu tenho assim um mundo de pessoas para eu abraçar, para eu trazer junto a mim, para eu conseguir ajudar. Então, assim, ser espelho, ser referência, né? Vai além. E para mim, eu fico feliz demais quando eu vejo uma história dessa, de que tipo, eu sou uma referência de pessoa de história, né? Vim lá do Vila Velha, de uma comunidade, de uma família simples, né? Moro ali no beco do Vila Velha, numa travessa. E chegou lá no plenário, está lá na Câmara dos Vereadores, é respeitado, é uma autoridade. Isso é muito importante para mim. Muito bom, né? Veríssimo, e eu quero aproveitar essa tua pegada que você falou agora aí, pedir para você mandar uma mensagem para os jovens da periferia, porque como você me falou, você hoje é um espelho, as pessoas olham para ti e se espelham, se motivam de alguma forma. Eu queria que você, por favor, olhasse para essa câmera aqui e falasse para os jovens que na periferia, que estão aí ociosos, sem saber o que fazer, sem saber se vai dar certo na vida, uma mensagem que você poderia deixar para eles, como pessoa, como uma pessoa que deu certo, uma pessoa que continua dando certo. Qual a mensagem que você daria para esses jovens? Pense em tudo que você vai fazer,
respira, veja o que você mais ama na vida, em questão de profissão, em questão de escolhas. Sempre haja com seu coração, sempre se coloque no lugar do outro. A partir do momento que você se coloca no lugar do outro, que você tem um cuidado, que você tem esse amor com o próximo, você consegue se tornar uma pessoa mais maleável, né? A gente não pode ser uma pessoa difícil, porque tudo que é muito difícil na vida, quando a gente se fecha, a gente acaba perdendo grandes oportunidades. Se abra, se permita, seja uma pessoa íntegra, não desista dos seus sonhos, acredite, seja ele na dança, seja ele na empresa, seja ele policial, médico, seja ele qual for o seu sonho. Acredite, tenha paciência, muitas vezes vai dar errado, muitas vezes você vai ter que recomeçar várias vezes, e é isso. Acredite, parece até clichê, porque todo mundo fala isso, né? Mas hoje eu posso dizer que quando eu era mais novo, que eu ouvia as pessoas falando assim, acredite nos seus sonhos, quando eu ouvia as pessoas dizendo não desista, porque não vai ser fácil, hoje em dia eu vejo que é real. Eu não desisti, eu tô aqui, eu tô chegando, eu tenho muito ainda a caminhar, eu tenho muito a aprender. Inclusive, outro ponto importante, esteja sempre aberto a aprender, abra sua mente, receba, filtre as coisas incríveis, as coisas bacanas, que tudo vai dar certo. A partir do momento que você se abre, que você se permite, que você é uma pessoa que aceita a opinião do outro de uma forma construtiva, também se não for bacana você escuta e filtra, né? Porque vai aparecer também todo tipo de pessoa na sua vida. Verdade. Né? A vida também não é esse mar de rosas. Mas acredite que uma hora tudo dá certo. Massa, cara. E assim, Veríssimo, enquanto tu falava aí, eu prestei atenção numa palavra que tu disse, uma frase, na verdade. Nunca desista, né, cara? Eu me lembro que eu gravei uma entrevista dessa com um grande empresário, um cara que hoje realmente é bem sucedido, e ele falou assim pra mim, senhor Papo, quem dera se eu tivesse dado errado antes, bem mais cedo, porque quanto antes eu desse errado, mais rápido eu corrigia, mais cedo eu aprendia e mais cedo eu teria se tornado essa pessoa que eu sou hoje. Para as pessoas que estão nos assistindo, elas têm que saber o seguinte, como você mesmo falou, nem sempre vai dar certo. E às vezes é até necessário dar errado, porque o que vem muito fácil na vida da gente, a gente não valoriza, a gente não dá o valor que merece. Então as pessoas que estão nos assistindo, principalmente os jovens, para quem você direcionou essa mensagem agora, para eles acreditarem realmente que mesmo não dando certo hoje, amanhã pode ser diferente, né? Não é desistir, nunca deve ser uma opção, porque imaginou se você tivesse desistido porque você não tinha oportunidade, porque você era da periferia, porque você não tinha onde dançar, dançava no mangue. Já imaginou se você não tivesse acreditado que você poderia ser uma pessoa influente hoje? Então, você tem que acreditar mesmo, não desistir realmente é o primeiro passo. E o primeiro passo realmente é o mais importante de todos, né, Vinícius? Se você não der o primeiro passo, realmente você não vai chegar em lugar nenhum. Quero te fazer uma pergunta agora relacionada ao seu dia a dia. Quando você está no seu momento de lazer, esse momento de folga, quando você não está trabalhando de alguma forma, o que é que tu gosta de fazer, irmão? Amigo, eu amo dormir, ficar só deitado. As pessoas ficam assim impressionadas, porque quando eu tô de folga, quando eu não tô no espaço, quando eu não tô na câmara, as pessoas ou vou a alguma festa, provavelmente você não vai me ver dançando em festa. Porque eu já danço tanto na minha vida, que quando eu tô assim no momento de lazer, de festa ou com os amigos, eu fico muito de boa, fico muito tranquilo. Eu falo muito normalmente, né? Eu tenho que estar sempre falando, sempre muito comunicativo. Então, quando eu tô no meu dia de folga, ou eu fico em casa deitado de boa assistindo, ou sempre respondendo alguém no celular, ou eu vou para algum canto, mas eu sempre fico muito me recarregando, né? Porque a gente já vem normalmente de umas semanas de muito trabalho, muito intensivo, de muito trabalho, muita conversa, muita dança que também dá uma cansada. Então, quando eu tô de folga, eu gosto de ficar de boa em casa, ou pego uma praia, fico lá deitado, dormindo, pegando sol, só descansando. Então é isso aí, Veríssimo. Cara, eu quero mais uma vez agradecer pela tua presença, agradecer aí pelo conteúdo que com a sua ajuda a gente pôde produzir hoje aqui. Eu tenho certeza que quem assistiu até o final esse conteúdo
vai realmente ficar muito feliz em conhecer um pouco da tua história, da pessoa Veríssimo Freitas, do cara que tem uma história de superação incrível. E eu sou muito grato de ser o primeiro canal de podcast, de trazer essa história, trazer essa pessoa aqui, porque, como eu disse antes, a primeira a gente nunca esquece. Sim. Eu tenho certeza que você não vai esquecer que um dia passou aqui no canal do Senhor Papo, e eu sou grato por isso, meu irmão. Eu que agradeço, senhor Papo, pelo convite. Fiquei muito feliz, estou muito feliz em estar fazendo aqui parte. Você me fez, assim, reviver. Desculpa aí por tanto que eu falei, minha gente. É porque você realmente veio me dando, assim, uns gatilhos. Você vai perguntando e eu fui lembrando momentos da minha vida, assim, tão importantes, né, que acaba que passa batido. E agora eu tenho aqui registrado no seu canal. Sempre que eu quiser ver você, eu vou assistir sozinho em casa. Para eu estar lembrando um pouco da nossa história, que é sempre bom a gente lembrar de onde a gente veio e para onde a gente quer ir. Verdade. Às vezes não, é uma caminhada tão longa que às vezes a gente esquece de olhar para trás. Às vezes a gente, meu Deus do céu, tal coisa não deu certo, mas se você olhar para trás, o tanto de coisa que já deu certo, né? Verdade. Olha onde a gente está, olha onde a gente chegou. Queria te parabenizar pelo canal. Muito bacana, muito lindo o seu espaço, sua casa. Muito obrigado por me receber aqui, sua esposa. Você é um cara que eu ainda não conhecia pessoalmente. Muito feliz, de verdade. Mais uma vez fortalecendo esse trabalho que é daqui da Barra do Ceará. Nossa. Maior orgulho de estar aqui, de ser um canal aqui nosso. E eu acredito que você ainda vai crescer muito. Você é muito comunicativo, se expressa muito bem. Então, assim, o canal só tem a crescer e eu não tenho dúvida que vai fazer sucesso e eu vou vir aqui outra vez. Se duvidar, quando for no canal da comemoração de 1 milhão, eu quero estar no convidado dos inscritos, viu, minha gente? Fechou. Quando for comemorar 1 milhão de inscritos, eu quero estar aqui na comemoração. Massa. Cara, o canal do Senhor Papo, cara, vai estar sempre de portas abertas para te receber, Veríssimo. É sempre bom a gente ter pessoas que tem algo para agregar na vida da gente, na vida de quem está assistindo. Então, pode ter certeza disso que você será muito bem-vindo aqui. Se você quiser dizer, eu tenho um amigo meu ali que ele também tem uma história muito top, pode falar com a gente que a gente está aqui para se ajudar. Como você mesmo disse, o nosso canal é nato da Barra do Ceará, é da comunidade, e eu tenho certeza que você vai ser sempre bem-vindo aqui, cara. Obrigado, seu Papo. E então eu estive aqui conversando com essa personalidade, esse cara incrível que tem uma história, como eu já falei, de superação sensacional. E eu quero te agradecer por ter assistido até o final. Não deixe de se inscrever, compartilhar com os teus amigos, deixar o teu joinha, porque eu quero logo mais estar trazendo mais convidados como o Veríssimo, com histórias incríveis, histórias de motivação. E para isso é muito importante que você se inscreva no canal. Então, muito obrigado a todos. Bora pra cima e até a próxima. Obrigado, turma. Tamo junto. Vem com VF. Vamos embora.